Ah, ô! Salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de quests, né? Hoje eu vou mostrar como fazer os 5 bosses da Gravedanger Quest, mostrando a estratégia de cada um deles ali. Para futuramente aí, quem tiver dúvidas ainda, ajudar esse pessoal que está começando, né? Então, sempre vou estar gravando alguns vídeos aleatórios aqui para ajudar o pessoal de level mais fraco, tá? Antes de tudo, né, se inscreva aí no canal se está gostando dos vídeos, para poder me apoiar aí, me incentivar aí a melhorar sempre, né? E vamos lá. O legal de fazer esses bosses todo dia é que alguns loots aqui, como Terra Helmet e Final Judgment, ele sempre cai aí de vez em quando. Então se cair, vai ajudar muito, né? Porque são bem caros aí, fora que mesmo que não caia nada de valor, sempre dá aí uns 350k de loot aí pra todo mundo, né? No total aí. A ordem dos bosses aí que sempre fazemos, né? São Tais, Karlin, Cormaia, Hedron e Darash. Então, sem mais delongas aí, vamos começar por Tais, né? Que é o boss Duke Krul. A estratégia aqui é bem simples. O Knight fica no centro da sala, o boss, e os outros 4 restantes ficam um em cada canto tacando GFB no boss, para matar ele e os summons junto. Durante a luta, o boss vai transformar os players em Fire Elemental ou Water Elemental. Sempre que um player for transformação diferente do outro, nunca chegue perto um do outro, senão ambos os players aí vão tomar um dano alto, tá? Podendo aí morrer facilmente com algum combo do boss aí, se der os dois juntos, né? E caso esteja com a mesma transformação do outro player, você pode chegar perto dele. Então, sabendo disso, quando o Summon estiver em um dos 4 players do canto, por exemplo, né? Basta esperar você ficar transformado igual o Blocker que está no centro da tela e levar o Summon até ele. Fazendo isso, o Blocker dá o Echeta Reis, né, no Summon, e fica blocando tanto o Summon quanto o boss, tá? Daí vocês aproveitam para matar aí na GFB. Se não, se você tiver diferente do Blocker, você vai ter que ficar com o Summon para você, aguentando o dano, né? Ou passar para alguém aí que esteja transformado igual a você, tá? Após matar ele, né? Aí o próximo é o de Karlin, na Ghostland, que é o boss ali, o Lord Azaran. A estratégia aqui é bem simples também, tá? O Knight pega o boss, leva ele para o centro da sala, né? Aí o ED pega e pode ficar em qualquer canto, tá? Tacando GFD e curando o Knight. Enquanto os demais players ficam correndo em volta do boss e tacando GFD ou algo em área ali para matar ele junto com os summons também. A estratégia é só essa, até o fim. Durante a luta, umas 3 vezes aí, o boss vai se transformar em uma alma branca, né? Uma fumacinha branca aí, e com a vida lá no vermelho. Quando isso acontecer, o ED e quem tiver o H aí deve usar no boss. Aí o ED pode ir usando um Gramas Res aí para realar o boss aí, né? E fazendo isso, a vida da alma em branca ali vai enchendo. O objetivo é encher até o final. Porém, você vai conseguir encher por etapas. Então, assim que você encher um tanto, o boss volta ao normal. Você tem que matar ele de novo, né? Fazer a estratégia para ele virar a alma de novo. Feito isso, enche mais um pouco. Isso vai acontecer umas 3 vezes, até que toda a vida ali da alma se recupere, né? Quando toda a life da alma branca encher, aí você começa a matar as almas vermelhas. Quando você mata a alma vermelha, nasce um fogo roxo. Qual que é o objetivo aí? Passar a alma branca no fogo roxo. Fazendo isso, o boss volta ao normal. Você vai ter que fazer isso 2 vezes. Então, no total, o boss vai se transformar na alma ali umas 5 vezes, tá? Só isso que muda. Aí, feito isso, passando ele no fogo roxo, aí o boss volta ao normal, né? E continua a matar ele. Uma observação nesse boss aqui: não deixa acumular muitos summons no EK, porque o boss ele tem uma magia que o EK recebe menos cura de quem quer que seja da sala ali. Então o Eshuraci, o Pote, tudo vai curar menos. Então, com isso, né, dependendo do combo ali, o Seal não vai aguentar. Então é sempre bom ficar em diagonal do boss
e não ficar com muito sumo, porque senão até um EK level 500 mais aí vai rodar, tá? Então sabendo controlar isso aí, matando o summon rápido, não vai haver problema não. O ideal aqui para EK level 350 ou menos é ter 2 ED para esse boss aqui. Após matar o da Ghostland, né, o próximo alvo é o de Cormaia, que para mim esse é o mais fácil e o que eu mais gosto de fazer, tá? Porque a estratégia dele é bem divertida aí. O nome do boss é o Ear Osan e a estratégia dele é bem simples mesmo. O Knight basicamente fica com o boss ali no centro da sala, enquanto o resto do time vai ficar todos juntos ali em qualquer canto da sala, tá? Sempre deixando o ED por último, bem escondido ali, para não levar muito dano dos summons, tá? Porque a ideia aqui é que os summons da sala não fiquem em uma pessoa só, porque eles hitam bem. Então tem que dividir eles ali entre os membros, né, caso esteja complicado, ou então deixar tudo no EK se possível, porque senão eles se tornam bem perigosos ali. Caso necessite, utiliza aí uma proteção de gelo aqui para tomar menos dano do sumo, tá? Mas acho que não é necessário não. Enquanto estiver matando o boss, durante 2 vezes o boss vai se teleportar para o centro da sala e vai nascer 4 esferas de energia aí, nos 4 cantos da tela. Elas vão andando bem devagar de encontro ao boss que está no centro, né? E caso chegue até o boss, cada uma ali vai curar em torno de 80k da vida do boss. Então por isso, assim que nascer, o time tem que focar em matar as 4 esferas rapidamente, né? Para evitar isso daí. Cada equipe vai achar uma estratégia melhor aí do seu jeito para dividir o grupo ali, mas a ideia é nunca atacar todos o mesmo, tá? Divide as 5 pessoas aí nas 4 esferas e vai atacando aos poucos ali, um ajuda o outro se precisar, que dá certo, tá? Só não vacila no tempo aí, senão dá ruim. Fazendo isso, assim que mata as esferas, o boss volta e continua matando ele, é só isso, tá? Então é bem simples mesmo. Após matar o de Cormaia aí, chegou a vez do que chamamos de vida infinita, né? Porque ele se iguala à vida infinita ali da Rod, em tempo de matar. O boss é o Conte Blarcourt. Esse aqui é bem chatinho porque ele demora para morrer, tá? Então, pra mim ele é o pior. A estratégia aqui, se não fizer direito, né, trará problemas. Mas é bem simples também. O Knight pega o boss, leva ele por um canto da sala, né? Nunca fica de frente dele, porque a reta é dura. Os outros membros do time têm que se organizar ali no centro da sala, né? Para que os summons fiquem com um segundo EK aí, caso tenha, ou fique nos paladins, tá? Um dos ED é bom ficar longe desses summons aí, porque eles tomam muito mana drain. Então fica separado dos boss, faz igual aqui no vídeo, tá? Você tá vendo que o ED ele tá ficando do lado direito, aí ele fica indo lá pra cima de vez em quando. Então fica fazendo isso também, enquanto os outros ficam no centro lá. Todos atacam o boss aí até que apareça um Dark Knight, um Dark Paladin, um Dark Sorcerer e um Dark Druid, que são monstros também, são summons. Quando eles aparecer, para de atacar o boss e começa a focar neles. Porque cada um deles, quando você matar esses Darks aí, eles vão dropar um item de cada vocação, que vai precisar ser usado no boss. Sendo eles, ó, o cinza para Knights, que cai do Dark Knight, o amarelo para Paladin, que dropa do Dark Paladin, o verde para Druid e o vermelho para Sorcerer. Usando esses itens no boss, ele volta a receber dano e fica mortal novamente, porque até então, quando eles nascem, o boss fica imortal, tá? Então é bem simples. Nasceu esses Darks aí, mata eles e usa o item no boss, cada um com sua vocação ali, tá? Aí refaz a formação que tava antes e manda ver. Esses Darks aí, eles vão aparecer 2 vezes. Fazendo isso 2 vezes, o resto é só bater no boss aí. Toma cuidado aí pra não demorar muito pra usar esses itens, né? Porque se ficar faltando algum, se der o tempo lá e o item sumir, né? O boss ele vai receber menos danos, como se fosse no Kingzeiros lá, vai ficar mais forte, né? Então vai demorar mais pra matar ele aí. Matando o Diedron, né? Chega a vez do último aí, que pra mim é o mais forte e mais difícil dos bosses aí. Na minha opinião, né?
porque aqui você vai enfrentar dois bosses de uma vez, que é o Sir Bailock e o Sir Nick. A estratégia dele aí é bem simples, tá? Basta aí o Knight ficar no centro da sala, o boss, e todos os outros players ficarem atentos aí, e se precisar, né, ficar rodando o boss igual o de Carne lá do Ghost Recon, enquanto mata o boss e os summons pro GFD, né, ou algo de área, é mesmo esquema. Assim que o primeiro boss nasce, que é o Sir Bailock, basta atacá-lo, né, até que ele suma aí, e o outro boss apareça, que é o Sir Nicos. Vai fazer a mesma coisa, vai atacar ele até que o outro boss volte de novo. Aí vai ficar os dois no centro da sala, enquanto isso vai ter os summons, né, então por isso tem que ficar rodando, não deixando aí grudar nos druids, tá? E basicamente é isso, tá? Aí vai ter que tomar cuidado aí de tomar a reta do boss, porque vão ser dois, né? Se você tomar as duas retas, aí já era, cara. E provavelmente aí vai dar ruim. Então fique esperto nisso e atente-se, né? Os outros membros do time aí, fique esperto aí em passar o summon perto do EK para ele dar EK ou então ficar andando com o summon assim em volta do EK para pegar a GFD, né? Daí vai matando junto. Então se souber controlar os summons ali, não vai ter problema nenhum. É uma observação importante aí. Como de Carne, né? Esse boss ele diminui a cura do EK. Então vai ter que, como eu falei, tá? Da outra vez, tem que ter pelo menos 2 druids aí pra não dar ruim aí. E o EK, se caso precisar aí, taca um SSA, né? Um Stone Skin Amulet ou um Might Ring aí pra ajudar na cura aí, porque evita pelo menos alguns turnos aí, né? E aí dá pra se realar enquanto isso. Não deixa ficar tudo no EK, tá? Cuida aí das suas vidas, não dê bobeira. Um outro detalhe aí, tem que matar os dois meio em conjunto, né? Os dois bosses, controlando ali a vida deles. Então, caso um esteja com mais vida que o outro, ataca o que tem menos, para sempre ficar meio igual ali, porque senão às vezes acontece dele dar uma realada ali de uns 18k, daí tem que perde um pouquinho de tempo, ele fica atacado de novo, tá? Bom, matando de Daracha, vai precisar aí de 20 horas para poder fazer todos de novo, né? E é isso daí, é uma alternativa aí para fazer grana, né? Pra quem gosta de fazer grana, eu sempre fico mesclando esses boss da Wave Danger aqui junto com a Rod. Então eu pego uns 300k aqui fora o item que cair, mais a Rod e os GT, né? Os Gold Token. Então eu vou fazer um vídeo logo mais aí também. E aí só dessas duas quests todo dia, que vai em torno de 1h20 mais ou menos, já dá pra fazer aí quase um kk de loot, tá? Então olha que maravilha, né? E é isso aí, pessoal. Se gostaram do conteúdo aí, por favor, não esqueça aí de se inscrever no canal, tá ajudando demais isso, tá? Deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos. E é isso daí, tamo junto. Aquele abraço lá, vou trazer vários vídeos aí que vai ajudar geral a se profitar aí, tá? E é nóis.